o solo ele poderia ser descontaminado, mas que levaria pelo menos 20 anos para se ter uma noção exata da real possibilidade de descontaminação. A parte que foi danificada, se ela recebe uma nova coloração, a chance de derreter o cabelo. Eu olhei para baixo e minha blusa estava cheia de sangue, aí eu vi que tinha partido o lóbulo. Observa agora tudo que está à sua volta. Provavelmente você deve estar cercado de metais, não tem para onde fugir. A chave do carro, utensílios de cozinha, garrafa de alumínio ou os objetos mais próximos da gente, pulseiras, colares, brincos, anéis, as embalagens dos alimentos ou o celular. Podemos afirmar que, independente da sua rotina, certamente você tem contato com os metais em suas diferentes formas várias vezes por dia. Tecnicamente falando, os metais são elementos químicos com capacidade de conduzir a eletricidade e o calor. Apresentam um brilho característico. Com exceção do mercúrio, se mantêm sólidos à temperatura ambiente. Existem dezenas de tipos de metais. Os mais conhecidos são o ferro, manganês, o cobre, chumbo, alumínio e ouro. O manganês é usado como mistura na fabricação do aço. O cobre na fabricação de fios elétricos tem grande valor econômico. Já o chumbo é utilizado, por exemplo, para proteger as pessoas da radiação do raio-x. Também pode ser usado como solda. Por fim, o ouro é um dos metais mais preciosos, utilizado principalmente na fabricação de joias. Qualquer metal em excesso ele pode ser tóxico para a vida, tá? No caso, ferro ou manganês não são considerados metais pesados, mas em excesso eles são tóxicos, principalmente para o sistema nervoso central. O que você vai ver daqui pra frente é que os metais são um mal necessário. A gente explica por quê. Tem gente que descarta os produtos de qualquer jeito na natureza. Isso traz uma série de consequências. O solo e os lençóis freáticos são contaminados pela química que eles carregam e liberam. Sem contar que algumas pessoas têm intolerância aos metais, o que pode afetar a saúde. Há também indústrias que exploram esses componentes, como as tintas fabricadas no país. E sabe o que acontece? Os elementos voláteis sobem para a atmosfera durante a secagem da pintura e destroem a camada de ozônio. Resultado, o planeta fica mais quente a cada ano e sem ozônio ninguém sobrevive. A pergunta é, será que as fábricas continuam usando metais pesados? Recentemente falamos sobre isso aqui no Meio Ambiente por Inteiro. Elas fizeram a substituição de outros metais pesados, consequentemente, elas não conseguiram retirar todos. Chumbo não está muito presente mais, mas a gente tem outros metais, por exemplo, o zinco, óxido de zinco, que é utilizado, que ele também é contaminante. Então, houve uma substituição, mas isso não houve um extermínio dos metais pesados, porque são utilizados ainda para fixação de cor. O problema vai além, e o Brasil guarda um histórico triste na exploração dos metais. O país já teve o maior garimpo a céu aberto do mundo, no coração da floresta amazônica. O ouro atraiu milhares de pessoas para a mineração. O mercúrio trouxe sérios prejuízos para o meio ambiente, provocando a morte de muitos garimpeiros. Você sabia que os hábitos alimentares e o estilo de vida de cada um podem influenciar na toxicidade dos metais? Um copo de alumínio, por exemplo, parece inofensivo, né? Mas tem estudos que levantam índice de contaminação. O alumínio em excesso em outras localidades do mundo, já tiveram alguns estudos epidemiológicos demonstrando que se a população consome água com mais que 0,5 miligramas por litro de alumínio, miligramas de alumínio por litro de água,
a população pode ter uma maior incidência de doenças neurodegenerativas, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, que são doenças que são progressivas e irreversíveis. Concentrados na natureza, os metais podem causar danos, na nossa vida também. Você vai conhecer agora a história do Ricardo. Ele sofre de obesidade e faz tratamento para emagrecer. Já perdeu 22 quilos. É uma batalha diária. Ricardo conta que não imaginava que o contato com os metais poderia dificultar o tratamento, até que foi alertado pelo médico. A partir de uma consulta que eu fiz no nutricionista, que ele levantou essa possibilidade de estar, sei lá, eu podendo, por um acaso eu poderia estar sendo contaminado por metais pesados, por alumínio. Então eu fui explicar para ele toda a situação, que eu morava em um determinado lugar onde poderia haver esse tipo de contaminação sim, porque tinha algumas indústrias, algumas fábricas. Foi uma novidade para o Ricardo. Ele conta que teve de se adaptar radicalmente a algumas mudanças na rotina. Higienizar muito bem as mãos no manuseio de qualquer alimento que seja, evitar enlatados, refrigerante, já teria que evitar por conta da dieta, mas principalmente os refrigerantes enlatados, aquelas comidas enlatadas, tipo ervilha, milho. Tá certo, Ricardo. Vivendo e aprendendo. Foram muitos aprendizados, né? Conta pra gente. O meu metabolismo acelerou, entendeu? Eu consegui ter um resultado bem melhor e fora que algumas coisas eu aprendi que não se pode. Por exemplo, eu não posso usar uma bijuteria, no meu caso específico, eu não posso usar uma bijuteria que dependendo do material que ela for feita, ela fica preto no pescoço, no pulso, entendeu? Então assim, eu aprendi. Na verdade, não eu aprendi, eu me eduquei para mudar. É verdade, Ricardo. Se os metais são capazes de destruir a natureza, imagina o que pode acontecer com o nosso corpo. Nossa reportagem foi conhecer a história da Célia, artesã no Distrito Federal. Ela é apaixonada por brincos, mas a relação com as bijuterias sempre foi conturbada. Ela conta que aos 7 anos, uma tia percebeu o primeiro sinal. Um dia ela correu atrás de mim e falou, não, vamos pentear o cabelo e tal. Nisso, eu acho que eu já sentia que coçava a orelha, mas eu não sabia o que era, né? Aí ela me pegou, sentou, separou meu cabelo por mecha, e quando ela foi pentear essa mecha do lado de cá, ela viu que o meu brinco estava enterrado na orelha, aqui no lóbulo da orelha. Aí, eu não me lembro o que ela fez, tal, mas tirou essa bolinha, né, essa pérola, era uma pérola. Aí ela tirou e devem ter colocado algum remédio, alguma coisa que eu não me lembro. Só que aí, depois disso, eu continuei usando brinco, né? Hoje, Célia está com 53 anos. De lá para cá, o corpo sempre reagiu a alguns metais. Ela lembra que há 8 anos, quando trabalhava em uma pizzaria, o brinco que usava simplesmente caiu da orelha. Ela foi ver o que tinha acontecido e se deparou com uma triste cena. Quando eu peguei o brinco, com a rosca e tudo, com a peça e tudo que prende, eu olhei para baixo e minha blusa estava cheia de sangue. Aí eu vi que tinha partido o lóbulo da orelha. Não senti nada. Ela teve de fazer cirurgia 6 meses sem brincos. Foi uma tortura para Célia, que insistentemente voltou a usar bijuterias. Resultado, as coceiras voltaram. Ó, eu tiro o brinco e aqui tem uma fita que ela já está até precisando de trocar mesmo. Eu tiro. É um pedacinho, tá vendo? A orelha é aberta. Célia é vaidosa. Como a maioria das mulheres, ela não sai de casa sem os brincos por nada. Confessa, até já tentou, mas não deu muito certo. Hoje, mais experiente, ela aprendeu a lidar com a resistência que o corpo tem a alguns metais. É que simplesmente olhando assim, não dá para saber se a bijuteria vai trazer problemas. Mas tem uma dica que a Célia segue à risca. Colocou o brinco, espera 10 minutinhos. Se não começar a coçar, pode ser uma boa resposta. Às vezes, coça um pouco depois, coisa de 1 hora. Mas eu já comprei o brinco, entendeu? Por isso que eu tenho alguns brincos que eu não posso usar. Tem coisas que eu uso, até o de ouro mesmo, uma certa época ele coçou, mas não nada assim de inflamar, só dá coceirinha. E você sabe por que você tem essa alergia? Não. Eu nunca procurei, nunca fui ao médico. Célia não está muito preocupada, mas deveria.
Os especialistas alertam: metais podem ser mais perigosos do que muita gente imagina. Quer saber por quê? A gente explica no próximo bloco. A relação do homem com os metais é tão antiga que é até difícil medir o tempo. O que se sabe é que exploramos as riquezas da natureza há milhares e milhares de anos. A maior preocupação é com relação ao dejeto industrial desses produtos e também a exposição ocupacional de quem trabalha. O trabalhador lá da indústria de bateria, o trabalhador da reciclagem de metais, o cara que pinta, que trabalha na indústria automotiva. Então, a grande preocupação com relação a metais hoje é com relação à exposição dos trabalhadores, dos mineradores que extraem esses metais das minas. Então, a preocupação maior é com relação à exposição ocupacional. Os metais estão presentes em nossa vida, talvez mais do que podemos imaginar. A maioria desses minerais é tóxica e pode causar prejuízos ao ambiente e doenças em todos os seres vivos. A Lei de Resíduos Sólidos regulamenta a gestão de todos os elementos tóxicos ao planeta, mas na prática mesmo, não é isso que acontece. Depois da Constituição de 88, é responsabilidade do município legislar e ser o responsável por todo a destinação final do resíduo, né? Tanto com a coleta, né? A regulamentação, a coleta, a varreção e a destinação final. E um dos grandes destaques da política nacional é que ela estabeleceu prazo para que todos os municípios não tenham mais o lixão e transformem eles em aterros sanitários licenciados. A partir do momento que há um impacto da indústria no meio ambiente, sem a devida precaução ou licenciamento ambiental, né, que pode mitigar esses impactos, esses metais acabam contaminando o solo, o ar, a água, e acaba que quando a vegetação absorve esse metal pesado e o peixe absorve essa vegetação, ele vai começar a acumular esse metal dentro do seu organismo. Agora vamos contar a história da Eliane, que sem querer arrumou um problemão. Ela fez um tratamento capilar no começo do ano. A composição dos produtos levava alguns metais. Sabe o que aconteceu? Eu fui fazer um procedimento de descoloração no cabelo, chamado ombre hair, e o meu cabelo ficou laranja. Que cor você queria? Loiro, né? Um loiro, tipo nude, como estão falando hoje em dia. Eliana aprendeu com erro, descolorir o cabelo, não mais. A parte que foi danificada, se ela recebe uma nova coloração, a chance de derreter o cabelo Mostra pra mim que parte que é. Essas partes mais claras do cabelo são as partes onde ainda tem o resto de produto. Aqui é o meu cabelo, acho que a partir daqui, mais ou menos, é onde ainda tem um pouco do produto antigo. Há cerca de 15 anos, o Distrito Federal viveu um desastre ambiental provocado por metais. Na antiga Vila Rica, em Sobradinho, a cerca de 30 quilômetros da área central de Brasília, houve um derramamento de combustíveis em um posto de gasolina. Técnicos ambientais fizeram um levantamento e constataram que 300 mil litros vazaram de tanques subterrâneos. Eram armazenados no subsolo, como a maioria dos postos de gasolina no Brasil. E esses tanques, eles foram corroendo, porque o líquido, da gasolina, do óleo diesel, eles são corrosivos. E nessa corrosão começou a ter um vazamento, e esse vazamento durante muitos anos alcançou o lençol freático pela sua quantidade e pela profundidade que os tanques estavam enterrados. O prejuízo ambiental foi avassalador. O combustível contaminou o solo e os lençóis freáticos, alterou a vegetação. Na época, o que se teve constatação é de que o solo ele poderia ser descontaminado, mas que levaria pelo menos 20 anos para se ter uma noção exata da real possibilidade de descontaminação. Porque não existe ainda uma tecnologia suficientemente avançada para retirar combustível do solo, porque o combustível permeou através daquela terra, né? Na grande maioria das vezes é uma intoxicação crônica, então por isso que ela é mais difícil de ser diagnosticada.
né? Então, o diagnóstico, você tem que ter uma hipótese, né, aliado com a epidemiologia, estilo de vida, hábitos, né, profissão daquele paciente, para você fazer uma hipótese diagnóstica de intoxicação por metal pesado. Uma das histórias mais emblemáticas é da Dona Maria de Fátima. Ela conta que era dona de uma lanchonete que funcionava no posto de combustíveis. Por conta do vazamento, foi uma das vítimas de intoxicação. Na época, Dona Maria de Fátima tinha 43 anos. Porque a gente bebeu a água, né? E todo mundo bebia água do poço lá, né? E aí foi, a água depois veio, mas eles botaram o caminhão-pipa, tiraram a água de nós tudo, mas todo mundo já estava contaminado. Não demorou muito e logo apareceram os primeiros sintomas. Eu comecei a sentir, era dor de cabeça, vomitando e dor no corpo, por todo canto, né? E me deu uma dor nas pernas. Eu fiquei internada uma semana e o médico falou para mim procurar, que eu não estava me sentindo, que eu estava com problema do combustível, né? Dona Maria de Fátima guarda uma pasta com os relatórios médicos. Segundo ela, os problemas de saúde só pioraram. Teve problemas no estômago, dores no corpo e apareceram alguns caroços. Aí é problema da vista, você entendeu? É problema que dá problema no estômago. E fiquei desse jeito. E até hoje eu estou nessa situação. Eu vejo senhora aí da minha idade trabalhando, não sente nada e eu não posso trabalhar. A Dona Maria de Fátima estava contando para a gente que, assim como ela, mais de 60 moradores da comunidade foram contaminados pelo combustível. Em 2004, ela recorreu à justiça e, no ano passado, recebeu uma indenização por danos morais de quase R$120 mil. O dinheiro foi usado para pagar algumas dívidas e comprar um carro, já que a Dona Maria de Fátima chega a ir para o hospital 5 vezes por semana. A gente vê pela TV, mas quando você tá lá, você sente outra coisa assim. A gente via bicho de pelúcia sujo, de lama, fotos nas paredes, assim, aquelas fotos bem antigas, assim, de família. Faz um ano que o acidente ambiental de Mariana, em Minas Gerais, chocou o Brasil e o mundo, por um motivo: contaminação. Diante desse quadro grave, uma equipe de cientistas de São Paulo e de Brasília foi chamada para investigar a contaminação da água do Rio Doce, que percorre cerca de 600 quilômetros de Minas Gerais até o litoral do Espírito Santo. Em alguns pontos foram encontradas sedimentação como essa e essa daqui. Algumas mais claras, outras mais escuras. E a água do rio estava também mais ou menos nesse tom, com contaminação por metais. O ponto interessante é que esta água aqui, mais transparente, está sendo servida nas torneiras das pessoas que moram em Minas Gerais e no Espírito Santo. Esta água é de Governador Valadares. Quando foi analisada aqui em Brasília, na Universidade de Brasília, os pesquisadores encontraram uma alta taxa de contaminação por metais. Esses metais podem provocar doenças seríssimas no organismo humano. E algumas pessoas de Mariana já foram diagnosticadas com algumas doenças como depressão, diarreias e outras situações comportamentais também que merecem estudo. A pesquisa ainda não terminou, mas o padrão de doença começa a subir. As 2 expedições à região afetada foram voluntárias. Cada um pagou suas despesas. Grande esforço para se descobrir o impacto da lama tóxica nas pessoas, nos peixes e em todos os seres vivos que dependem do Rio Mineiro, que, ironicamente, leva o nome de Doce. O alvo da pesquisa é contaminação por metais, liberados pela mineradora Samarco, já denunciada pelo Ministério Público. Alumínio, selênio, urânio e antimônio.
basicamente. Mas dentre eles nós focamos mais no alumínio, que é um elemento que é sabido que em concentrações elevadas, especialmente na água, ele pode causar doenças neurodegenerativas, como por exemplo a doença de Alzheimer. O acidente aconteceu em novembro de 2015, quando houve o rompimento da barragem de lixo químico. A lama destruiu a cidade de Mariana e outros vilarejos, deixando dezenas de mortos soterrados. O barro percorreu 600 quilômetros rio abaixo, até o mar, no Espírito Santo. Milhares de peixes envenenados, centenas de casas abandonadas às pressas. O barro mortal tingiu a água. As expedições de cientistas foram feitas até a região para colher amostras da contaminação. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que foi derramado no rio. Então, o meu papel foi analisar metais. O que você encontrou? O que nós encontramos? Nós avaliamos vários metais, né? Os principais, nós coletamos pontos do rio Gualacho do Norte, principalmente antes da lama e após a lama, ou seja, pontos que foram afetados pela lama e pontos que não foram afetados. Por qual a importância disso? Porque a região é uma região mineradora. Então, se especula muito que a concentração já pode estar muito elevada pela atividade da região, independente do acidente. Isso é verdade? Aquele rio é um rio realmente bastante impactado. Com as nossas análises, o que nós observamos? Que os pontos que receberam a lama, né, eles tinham realmente uma concentração de metais muito mais elevada. Vivian compartilha os conceitos modernos da química. Qualquer metal pode matar. Tudo depende da concentração do contaminante no ambiente. Os principais metais contaminantes foram ferro, manganês, alumínio e urânio. Esses metais, eles estão muito elevados, acima do preconizado pelo CONAMA 357, que é a legislação que versa sobre a qualidade de rio, principalmente rios que são usados para captação, para tratamento e consumo humano. Esses metais eles estão muito elevados em todos os pontos. A pesquisadora Adriana Yamagata entende bem de contaminação por manganês desde a monografia de graduação, quando concluiu o curso de farmácia e toxicologia. Ratos foram testados com doses do metal e o cérebro dos animais chamaram a atenção no microscópio. A gente observou que nas doses maiores, né, de 5 miligramas, tinha um aumento do bioacúmulo. E um outro colega, ele trabalhou a parte de comportamento. E aí, o que ele observou? Que o manganês teve um efeito pró-depressivo nos animais que tiveram contato com o manganês, né? Que foram expostos ao manganês. Nos dissecados dos animais que foram expostos ao manganês, a gente encontrou a maior quantidade, né, do metal do que os que não foram expostos. E a correlação que a gente teve é que os animais expostos, eles tiveram um efeito pró-depressivo, comparado aos animais que não tiveram o bioacúmulo, né? Bioacúmulo é a presença física do metal no tecido cerebral dos ratos. Os manuais de toxicologia citam doenças como mal de Parkinson e depressão nas pessoas que ingeriram metais acima de certa quantidade permitida. Os médicos mineiros já diagnosticaram sintomas psiquiátricos nos moradores de Mariana. Tem relatos que pessoas, né, moradores de lá, que estão consumindo aquela água, estão tendo os efeitos de sistema nervoso central, né? É uma característica de metais, né, de bioacúmulo de metais, não especificamente manganês, somente manganês. O mapa da direita revela os locais onde as coletas foram realizadas. Os cientistas percorreram mais de 600 quilômetros de Mariana até a foz do Rio Doce. O resultado da busca mostra a presença de metais que podem sim matar se a concentração aumentar. Como nós fizemos uma expedição um mês após o rompimento e depois coletas novamente 6 meses após, o que nós observamos? 6 meses após, alguns metais, principalmente arsênio e chumbo, que são metais tóxicos, a concentração diminuiu no rio. O que pode ter acontecido? Esses metais poderiam já estar
uma teoria, já está no fundo do rio e com a passagem, com o evento da passagem da lama, que era um volume muito grande de lama, esse solo, né, esse sedimento no fundo do rio, ele foi revolvido e aí o arsênio e o chumbo que estava no fundo do rio voltou para a água. Vamos frisar um ponto importante. Ou o chumbo estava no fundo do Rio Doce acumulado, ou o metal estava estocado na lama tóxica da represa rompida. Ninguém sabe dizer com precisão se os peixes já estavam contaminados e, pior, se as pessoas também estavam. Essas duas análises foram importantes, essas coletas, 1 mês após e 6 meses após, elas são importantes para a gente entender quais são os metais mais preocupantes. Mas esse monitoramento ele precisa ser constante. O que acontece é que o sedimento que agora, por causa do acidente, o sedimento no fundo do rio, ele tem uma característica que eu poderia dizer assim, tóxica, né? Tem metais em excesso, que não é uma característica normal de um rio qualquer. A barragem liberou 55 milhões de metros cúbicos de lama tóxica em toda a bacia do Rio Doce. Isso equivale a 13.600 piscinas olímpicas. Ambientalistas afirmam que o desastre de Mariana foi o mais grave já ocorrido no mundo, envolvendo resíduos de mineração. A ONU enquadra o rompimento da barragem de Mariana como grave violação dos direitos humanos. As planilhas mostram que a taxa de alumínio na água está acima do permitido 2,5 vezes. Outros metais estão 100 vezes acima do nível aceitável. Ferro, urânio também têm forte presença na bacia do Rio Doce. Agora, os cientistas imitam os artistas. Querem levar conhecimento para minimizar o sofrimento das vítimas. Vão examinar as pessoas em 2017 e salvar o que for possível dentro e fora do rio. O rio que dificilmente voltará a ser doce. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente, meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!